Olá, corretores de seguros. Hoje o Papo de Seguros é com a Ellen Fernandes, especialista em riscos cibernéticos da Zurich Seguros. Então, não esqueça, curta e compartilhe o nosso canal. Tudo bem, Ellen? Tudo bom? Então, qual a importância, Ellen, do risco cibernético para as empresas que estão nos assistindo hoje e para os corretores de seguros também entenderem um pouco mais dessa importância do risco cibernético nos seguros? Hoje o risco cibernético é um risco do presente, né? Antigamente, quando eu comecei a estudar esse tipo de seguro, todo mundo me falava, esse é o seguro do futuro, né? E eu falo, não, esse é o seguro do presente. Hoje a gente transaciona dados, né? Colhe informações de clientes, tem uma interação muito grande com dados de pessoas físicas, dados de pessoas jurídicas, dados nossos próprios da empresa. Hoje, sem disponibilidade de dados, sem disponibilidade de sistemas, ninguém consegue aqui mandar um e-mail, né? Da minha mesa não sai uma cotação, você não recebe uma cotação se você for o corretor. E esse é um universo hoje que traz imensas inovações para a gente, imensas oportunidades, mas traz também muitos riscos. Então, se a gente precisa trabalhar nesse ambiente, se a gente precisa trabalhar num ambiente digital, num ambiente onde a troca de informação com o cliente precisa ser rápido, a gente precisa conhecer os riscos que esse ambiente cibernético traz para a gente. E o seguro de proteção de dados, né, o seguro de proteção digital, ele vem para conversar com esse ambiente todo. Ele ajuda o próprio cliente a lidar com a responsabilidade que é essa troca de dado, com essa guarda de dado, principalmente de terceiros, que você tenha dentro da tua empresa. Legal, é bem importante. O risco cibernético ele está bem atual no mundo e o Brasil ele ainda não se atentou para a importância que é a contratação de um seguro de risco cibernético nas empresas. Inclusive, pequenas empresas ou grandes empresas podem contratar esse tipo de seguro e devem contratar. Qual é a tua visão sobre essa questão de tamanho das empresas e a contratação do risco e a exposição do risco? Realmente, o risco cibernético não é um seguro que hoje ainda tem uma distribuição massiva, né? A gente sabe que é um risco que atinge da pequena à grande empresa. Mas hoje a gente tem visto uma demanda muito maior pela grande empresa. Não que a pequena não tenha risco, a pequena tem tanto risco às vezes ou até mais, dependendo do tipo de atividade de empresa, né? Então a busca do mercado segurador ou até das empresas por nós, mercado segurador, elas têm sido vista de algumas formas, né? Primeiro, aquela empresa que é uma multinacional, que tem uma matriz lá fora, que tem uma exigência de contratação que cascateia para todos os países. Então essa tem procurado o mercado segurador para fazer uma apólice. Aí a gente tem uma outra categoria de empresas, né? A empresa que tem a curiosidade. Então a empresa, ouvi falar sobre um seguro, aquela que às vezes já tem a consciência de comprar e de ter seus riscos protegidos, ela procura a gente para ter curiosidade. Então o primeiro passo é obter uma cotação, né? Às vezes até com uma quantidade de informação. E tem a empresa que já conhece o risco, tem consciência do risco que tem hoje e de quanto ela está exposta com relação à proteção de dados aí no mercado, e ela vai no sentido de contratação ela já quer entender mais do risco, ela demanda mais da seguradora e do próprio corretor, ela quer entender no detalhe o que cobre cada cobertura securitária, qual é a proposta de valor de cada seguradora. Ela quer um parceiro para o negócio dela, ela quer um instrumento de transferência de risco que realmente atenda aquele negócio. Então a gente tem 3 perfis muito diferentes, mas é um mercado que é muito promissor, né? Hoje ele é muito pequeno, mas é um seguro que tem uma capacidade de distribuição para todo tipo de negócio, né? Do pequeno ao grande. Todas as empresas, na minha opinião, se transacionam algum tipo de dado, estão expostas ao risco e podem contratar o seguro. Então é uma imensa oportunidade para o corretor explorar esse nicho.
discutir isso com seus clientes que já estão, às vezes, dentro da tua própria casa. Discutir mais um seguro dentro do que você tenha ali dentro de casa. Eu concordo, e por isso a gente traz essa parte do próprio Papo de Seguro aqui. Ele foi criado para contribuir com o corretor, para que essa informação ela alcance o Brasil, a nível de Brasil, todos os corretores possíveis, através da internet, e a gente consiga contribuir um pouco mais com o conhecimento do corretor. E a Drala trabalha com isso e fez um curso exatamente de risco cibernético, que vem de encontro com tudo que você está falando. Que bacana. E a Zurich, na minha opinião, é uma das melhores companhias que tem sobre esse produto. E isso eu tiro pela questão da gestão do risco que ela tem. Se você quiser falar um pouquinho dessa parte da gestão do risco, que engloba o produto da Zurich. A nossa proposta de valor não implica só na transferência do risco por meio de uma apólice de seguro. A gente não faz só o contrato de seguro, né? A gente tem todas as melhores coberturas disponíveis para os nossos segurados. Mas a gente entende que o risco cibernético é um risco complexo, é um risco sério e que a gente tem algumas funções aqui como mercado. A gente precisa entender o risco de cada cliente, de diferentes tipos de negócio, e a gente precisa também ajudar o cliente a entender o próprio risco. Então, como parte da nossa proposta de valor e como um dos 3 pilares do risco, olhando na prevenção de risco, a gente criou uma metodologia de engenharia de riscos com base na nossa expertise de mercado e baseado num framework, que é um framework de uma agência de tecnologia americana. A gente ajuda por meio de um bate-papo muito simples o segurado a entender o próprio risco. A gente tira uma fotografia do risco naquele momento para nos ajudar a construir a apólice mais adequada, ajudar a seguradora e o corretor a construírem a apólice mais adequada para o cliente naquele momento, e que o cliente se sinta confortável, que a gente conhece o risco dele e por isso ele pode se sentir como um parceiro na transferência, né? Na parte de prevenção de risco, eu acho que é um diferencial muito grande você poder enxergar o seu cliente, né? Quem está te transferindo o risco como um parceiro. Olha, ele me abriu como é que funciona a parte de maturidade de gestão de risco cibernético dele, e eu posso fornecer dentro das minhas condições contratuais o melhor seguro possível para aquele risco. Exatamente, é isso que se procura com uma parceria de uma seguradora, porque o corretor precisa se sentir seguro também para vender o produto perfeito. E o que você daria de dica, então, para o corretor que quer vender risco cibernético, mas hoje ele não consegue porque trabalha muito automóvel, não tem tempo, ou não sabe até mesmo como abordar esse cliente, trazer esse cliente para uma conversa de risco cibernético? Qual é a tua dica para o Papo de Seguro de hoje? Eu acho que comece atuando no ponto de vista de privacidade, né? Esse seguro, ele nasceu de uma demanda da sociedade por privacidade, né? Ele ajuda a proteger a responsabilidade civil de cada segurado perante a guarda de dados de terceiros. Então, apele para ele como indivíduo. Olha, você como indivíduo, a Ellen como indivíduo, a Dionice como indivíduo, elas se preocupam com a privacidade delas? Se elas tiverem um dado vazado por uma empresa, isso vai afetar a relação de consumo que ela tem com aquela empresa? Se isso é um problema para aquela empresa, isso vai ser um despertar para esse risco, né? A gente às vezes fala muito de número de perda, de ataques que aconteceram lá fora. Também tentem trazer dados atuais, né? Conversar sobre aquilo que está no jornal, né? Todo dia, se você abrir o jornal, você tem alguma exposição de risco cibernético, que vai desde ataques, né, por criminosos do outro lado da tela, como eu brinco, ou é uma exposição que até seu próprio funcionário, seu cliente ou seu fornecedor pode te trazer. Então, converse com ele sobre assuntos da atualidade relacionados ao risco, mas também traga isso para uma pessoalidade, para que ele consiga entender aonde um indivíduo se enquadra, porque a partir desse momento ele vai entender como funcionam cada cobertura da pólice, né? A cobertura da pólice, na verdade, ter uma apólice de seguro, na verdade, é só uma consequência de uma série de ações de gestão de risco.
é um dos instrumentos de gestão de risco cibernético, né, que é a transferência do risco. Mas você tem vários outros. Então fale muito com ele sobre o risco, sobre como ele trata o risco e sobre quais são as preocupações dele, o que deixa ele acordado de noite com relação a se por acaso correr um risco de ter um vazamento de dados de seus clientes. Exatamente, porque fora lucros cessantes, danos à imagem e uma série de outras consequências que não se consegue às vezes nem mensurar tamanho prejuízo que uma empresa pode ter, e é responsabilidade do corretor de seguros de oferecer para o cliente, sim, porque é o papel do corretor de consultor. Sim. Dionice, outra dica que até agora eu estava me lembrando, que eu acho super importante, né? A gente precisa olhar para o nosso cliente e fazer a seguinte pergunta para ele. Se você tiver um ataque que pare a tua operação, que você abre o seu computador de manhã, tem uma tela vermelha e você não sabe o que fazer, você vai saber quais atitudes tomar? Você sabe para quem ligar? Você sabe como parar aquilo? Você sabe quanto tempo o seu negócio vai ficar sem operar se tiver aquilo? Né? Eu acho uma pólice de seguro completa tem um serviço de resposta a incidente, né? E tendo um serviço de resposta a incidente, é também um assunto que você consegue puxar com o cliente no sentido de falar, você sabe o que fazer? Então, o seguro, além de te cobrir com tudo isso, ele te dá acesso a um gestor de incidente para ajudar você a lidar com um problema que às vezes é a tua vida que está ali, às vezes aquele negócio é um trabalho de uma vida inteira, então você está envolvido demais para tomar decisões, então você traz isso para a realidade dele e começa a conversar sobre assuntos inerentes à apólice sem necessariamente falar de coberturas. Boa dica, excelente. Muito obrigada, Ellen, pela sua presença aqui hoje. Veio de São Paulo, a Ellen fica sediada na Zurich, em São Paulo, e nós estamos aqui com ela na nossa casa. É uma honra tê-las conosco em Florianópolis. E aproveitem essa dica, vendam mais outros ramos de seguro a não ser o automóvel, busquem as informações com o seu gerente de contas da Zurich e de outras companhias seguradoras que vocês tenham a preferência de trabalhar, mas o importante é que você continue nos acompanhando, curta, compartilhe o nosso canal e aproveite o nosso conhecimento que estamos aqui hoje, especialmente contribuindo e dividindo com você. Até breve, no nosso próximo Papo de Seguro da próxima semana.